Bom dia, pessoal do oitavo ano. Aqui nós temos mais uma correção na página 328 e já é correção sobre as revisões. Aí nas 328 nós temos essa seção do exercício que é trabalhando os conhecimentos adquiridos. Nós vimos todo o capítulo, agora vamos responder os conhecimentos adquiridos. No exercício 1, nessa página, tem aí o seguinte: por que é indicado organizar e agrupar dados de variáveis quantitativas contínuas? Então você vai botar uma resposta aí, né? Ó. Então você vai dizer o seguinte: e os dados, com os dados, você vai responder assim, ó, com os dados brutos, com os dados brutos, é mais difícil, você pegar os dados sem ser organizado. Com esses dados brutos é mais difícil, difícil verificar se há, uma tendência. Se há uma tendência, Então é difícil olhar se há uma tendência, Uma tendência ou um padrão de ocorrência, Ou um padrão, Um padrão de ocorrência, Ou se há um padrão de ocorrência. Então, a resposta número 1 é essa daí, Então ele diz, por que é indicado organizar e agrupar dados de variáveis quantitativas contínuas, Por isso, Então, porque sem agrupar, com os dados brutos, sem organizar, sem agrupar, é mais difícil verificar se há uma tendência ou um padrão de ocorrência, Então é mais difícil verificar isso aí. Vamos agora ao próximo exercício, que é o exercício número 2. Nesse exercício número 2, ele fala aqui o seguinte: o que é frequência absoluta? Nós temos que saber o que é frequência absoluta para poder entender todo esse apanhado aqui, Então, frequência absoluta, gente, ele vai ser a quantidade de ocorrência de um dado, É a quantidade, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, então é a quantidade, é a quantidade de ocorrências, é a quantidade de ocorrências, de um dado, de um dado. É a quantidade de ocorrências de um dado, viu? Então, esse daqui diz que é a quantidade de ocorrências de um dado, entendeu? Então, vamos lá ao exercício 3. O exercício 3 ele pergunta o que é frequência relativa, Então, a relativa. Então, olha, existe a frequência somente, É quantas vezes sai uma ocorrência, aí é só a frequência. E existe a frequência relativa, A relativa ela é a frequência, Certo? Ela é a razão entre a frequência absoluta, e a frequência, quer dizer, a divisão, da frequência de uma quantidade, por um total, digamos assim, nós já vimos aí no exercício. Então você vai dizer o seguinte, Então a frequência vai ser, é a razão entre a frequência, a frequência, entre a frequência absoluta, entre a frequência absoluta e a frequência total, quer dizer, e a frequência, total. Isso daí representa, o que é a frequência relativa. Ele diz que a razão é a divisão de um numerador, ou seja, vai ser uma frequência, quantidade de vezes que o elemento sai pelo seu total, a soma das frequências, A soma das frequências absolutas. E vamos continuar. Vamos dando continuidade aqui, gente. Então vamos agora ao exercício número 4. Olha o que diz aqui no exercício número 4. Exercício número 4. Então nós estamos
sob o controle dos exercícios aqui. No exercício número 4 diz quais são os tipos de gráfico que trabalhando nesse capítulo, né? Aí você vai botar os tipos de gráfico que foi trabalhado nesse capítulo aqui, ó. É importante você conhecer esses tipos de gráficos, né? Ó. Então, gráficos, se eu botar só assim, ó. Gráficos, 2 pontos, né? Ó. De barras verticais e horizontais, né? Ó. Barras verticais e horizontais. Verticais e horizontais. Gráfico de segmento, né? Um gráfico de segmentos. É outro tipo de gráfico, você saber, né? Depois nós podemos ter também gráfico de setores, que depois nós vamos estudar isso separadamente, ó. Gráfico de setores, né? É outro tipo de gráfico também. Estudamos também os gráficos, né? Que é os cartograma, que é um tipo de gráfico especial. Cartograma. E estudamos o pictograma, né? Ó. Pictograma também é outro tipo de gráfico. Então, nesse capítulo, estudamos esses gráficos e vamos ver um pouco de cada um desses nas provas, né? Vamos ver nas provas um pouco de cada. Aí o exercício 4. O exercício 5, o espaço aqui não dá, vamos ter que apagar aqui. Aproveitar esse espaço aqui do 4, você já viu os tipos de gráfico, já conhece. E vamos estudar daqui até chegar o dia da prova, né? Revisando tudo sobre gráfico, né? Para no dia da prova todo mundo ter essa noção. Fazer tudo bacaninha aqui. Então vamos lá. Então, nessa página aí, nós temos aqui o exercício 5. Olha aqui o que diz no exercício de número 5. O exercício aqui de número 5, nós podemos utilizar qualquer tipo de gráfico para representar qualquer tipo de dados? Aí é uma pergunta, né? Explique. Então, olha. Então, o que é que nós vamos responder aqui, ó? Um gráfico, né? Ó. Um gráfico procura traduzir, né? O gráfico ele procura traduzir, olha aqui, o gráfico procura traduzir de maneira clara, né? De maneira bem clara, mais fácil, né? De maneira clara, né? De maneira clara e simples. Então por isso que os gráficos ajudam na interpretação e simples dos dados, aí, ó, dos dados coletados, né? Permitindo, né? Aquilo lá permite, né? Permitindo que se compreenda o que representa, né? Que se compreenda o que representam. O que representa. Mas aí vai a resposta da quinta questão. Então agora, vamos atividades, e ó, depois disso daí vamos ver mais atividades. Aí no proposto 43, aí ó, a página é 328 e 329. Os exercícios são poucos, mas, né, ó, proposto 43 e 44, bem aqui, ó. São dois propostos, né, ó. Bora ver bem aqui. As páginas são essas aí. Mas são dois propostos, né, ó. Os propostos são esses, ó. P 43 e 44. Exercício 1
né? Depois exercício 1 e 2. É sobre gráfico, né? Só são 2 páginas aí, mas dá para você compreender direitinho. Na próxima aula nós vamos corrigir, né? Corrigir todo isso aí, explicando e voltando mais até chegar à revisão. Então, boa aula, revise direitinho, responda as atividades, fique com Deus.